ou ministros do Supremo veem situação de Toffoli no caso do Master. A situação de Toffoli como relator do caso do Master no Supremo é descrita pela maioria de seus colegas como insustentável, mas ele só deixa o processo se quiser. Por enquanto, tem se feito de morto. Aí vai atualizações. O Supremo quer que Toffoli mande caso Master para a primeira instância, mas essa informação do Igor Gadelha, ela é bem relevante, porque é o seguinte, pode chegar em um determinado ponto que até o Toffoli fala, beleza, eu vou mandar para a primeira instância, mas a depender do que brotar nos próximos dias, pode não ir para a primeira instância. Porque pode realmente aparecer pessoas com foro privilegiado. O motivo para chegar no Supremo é que não cola, que é o caso lá do Bacelar, que é comprar uma casa, é um negócio que não tem nada a ver com nada. Mas o Paquito já falou do Ibanez, né? O Ibanez não tem foro no Supremo, mas tem foro no STJ. Mas enfim, o Igor Gadelha fala o seguinte, o ministro do Supremo sugeriu a Toffoli que envie o caso do Master para a primeira instância, como forma de tirar pressão sobre a corte. A solução, contudo, tem um porém. Segundo o ministro do Supremo próximos a Toffoli, o envio do caso para a primeira instância dependerá da avaliação sobre o envolvimento de autoridades com foro privilegiado no caso. Aí fala o caso do Bacelar, que foi o que fez chegar no Supremo. Os investigadores ainda avaliam o material. Enquanto isso acontece, o deputado não é sequer investigado. Há, no entanto, chance de outras autoridades com foro privilegiado aparecerem na investigação do Master. Como mostrou o Metrópolis, o Paquito, dono do Master, disse à Polícia Federal em depoimento que chegou a conversar com o Ibanez, o governador do Distrito Federal, sobre a venda do banco para o BRB. A citação Ibanez em tese pode impedir o envio dos inquéritos sobre o Master para a primeira instância. Como governador, ele tem foro no STJ. Outra sugestão dada a Toffoli para reduzir pressão sobre o Supremo no caso, segundo apurou a coluna, seria tirar uma licença médica. O ministro Conduto também resiste a essa opção. Eu não acho que propor isso daí pro Toffoli. Porque, gente, imagine, se você fosse hoje ministro do Supremo, não pense como bolsonarista, pense como ministro do Supremo. Você queria receber esse caso na mão? Você sendo ministro do Supremo. Por exemplo, pense que você é um ministro do Supremo que o Lula poderia te indicar. Pense no perfil de pessoas que compõem o Supremo. Nesse perfil, você acha que é interessante para alguém pegar esse processo e colocar no colo? A imprensa vai cobrar pelo quê? A sociedade vai cobrar pelo quê? Tu vai arquivar? Vai dar confusão. Tu não vai arquivar, tu vai para cima? Vai dar confusão também. É aquele tipo de caso que ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar esse cara. Melhor que fique com o Toffoli. Eu vou valendo que grande parte dos ministros pensam assim. Até porque teve gente que falou isso. Mas aí foram sendo mais matérias sobre isso, né? Toffoli e o caso. A articulação para jogar batata quente do caso Master na Justiça Federal. As articulações, enfim, que o caso Master envolvendo o Toffoli vai para a Justiça Federal, caminharam mais neste fim de semana. Por enquanto, o Toffoli nega a possibilidade de interlocutores que não sejam os envolvidos nestes entendimentos. A previsão é que isso ocorra ao longo de fevereiro. Só que a Malu Gaspar traz informação que vem na outra linha. Então, tá meio desencontrado, difícil de bater o martelo. Escute só o que ela disse. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Gente, o celular do Vocaro a gente ainda não viu. Essa última etapa teve a apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli no inquérito é insustentável. Imagino que a gente não está vendo ainda. Imagino que a gente não está vendo ainda. E a Malu Gaspar falou logo no início, né? Companheiro Gilmar e companheiro Moraes querem que o Toffoli continue à frente do caso. É pepino, irmão. O Valdo Cruz foi o mais sensato. O Supremo vai continuar sangrando enquanto o Toffoli for relator do caso. Enfim, né? Fachin fez a notinha. Não conseguiu debelar a crise. E o tribunal vai continuar sangrando até que o Toffoli, né, continue sendo relator. A avaliação de ministro do Supremo de investigadores que alertam para o risco das investigações revelarem novidades negativas para o magistrado. E caso que a Malu Gaspar falou, né? Ainda não sabemos. Na hora a gente vai saber, né? Eu espero que a gente saiba, viu, Malu Gaspar? O que é que tá nesses celulares aí, viu? Espera aí que a Polícia Federal vaze pra você. Aí falando do Fachin, o Fraquim, o apelido maldoso que Fachin ganhou de colegas. A tentativa de Fachin de convencer os seus colegas a aceitarem a implantação de um código de conta para o Supremo levou à criação de um apelido maldoso que circula entre os próprios ministros, tanto os em favor quanto contra a novidade. Edson Fraquim. A volta antecipada de Fachin foi feita a pedidos. Fachin antecipou sua volta das férias na semana passada para tentar alternativas para a crise de imagem que atinge o Supremo depois de pedidos de alguns ministros. Eu fico imaginando quais, né? Falou assim, o Supremo tem que responder, tem que servir o presidente. Forma dura, institucional. O aguardado discurso de Fachin na reabertura do Supremo. Pois é. Segunda-feira agora, tem a volta aí do Supremo. E é o quê?
2 de fevereiro. E aí, né? Nossa, o que é que vai ser dito dia 2? Não, se não for dia 2, é terça, dia 3. O que é que o Fachin vai falar sobre o papel judiciário? Enquanto isso, a gente não sabe disso, né? Tiveram mais críticas ao longo do final de semana. Só pra colocar essa em sequência, uma das críticas, as de ontem, pra você me comentar só amanhã. Mas eu quero trazer essas críticas todas mais pra quê? Não vai ter nada novo que a Lígia Maria tá comentando que vocês não saibam, mas acho que é relevante abordar todo esse tipo de crítica pra pelo menos saber o seguinte, cara, na época que aconteceu essa confusão, até onde a imprensa se deu o trabalho de criticar e de revelar. Isso a gente não sabe disso, né? Tiveram mais críticas ao longo do final de semana. Só pra colocar essa em sequência, uma das críticas, as de ontem, pra você me comentar só amanhã. Mas eu quero trazer essas críticas todas mais pra quê? Não vai ter nada novo que a Lígia Maria tá comentando que vocês não saibam, mas acho que é relevante abordar todo esse tipo de crítica pra pelo menos saber o seguinte, cara, na época que aconteceu essa confusão, até onde a imprensa se deu o trabalho de criticar e de revelar. A vergonhosa nota de Fachin. O presidente da mais alta corte do país trata o trabalho da imprensa não apenas como um ataque ao Supremo, mas ao próprio Estado Democrático de Direito, e esse discurso falacioso tem baseado várias decisões do tribunal. Não, ministro. Quando jornalistas mostram anomalias no caso, o contrato milionário do escritório de advocacia da esposa de Moraes com o Master, a relação de fundos ligados ao banco com um resort que tinha participação dos irmãos de Toffoli, que este frequenta o resort e é visto como se fosse o dono, que a sede da empresa desses irmãos é a residência de um deles e que a cunhada de Toffoli nem sequer tinha conhecimento desse fato, estão apenas cumprindo sua função social de examinar as ações do poder público. Tudo isso daqui vocês já viram 1001 vezes, mas lembrem, muitas vezes tem gente no Brasil que mora em Nárnia e vai ler o jornal no domingo, às vezes até compra o jornal impresso da Folha e vai se deparar com esse texto. Aí o cara, quando ele pegar, ele nem sabe do caso do Master de nada, numa matéria como essa, ele acaba sabendo de tudo isso de uma vez só. Às vezes não memoriza, às vezes ele fica chocado, ele pode até pesquisar por mais coisas. Por isso que os jornalistas sempre citam tudo, todas as vezes. Não, ministro, os jornais não querem derrubar o Estado de Direito, mas revelar aos cidadãos fatos que devem ser investigados. E se o Supremo não quer ser alvo de críticas, também deveria apoiar esclarecimentos. Prefere, porém, bancar a vítima institucional. Esse papel que a Corte interpreta na nota de Fachin é o mesmo que sustenta os abusos no inquérito das fake news em outros casos. Em 2024, por exemplo, Moraes abriu investigação sobre vazamento de mensagens publicadas pela Folha que mostram ações fora do rito por parte de seu gabinete. Porque haveria indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado de Direito. Mas o ministro não é o Supremo, e o Supremo não é a democracia. Qualquer narrativa nesse sentido não passa de blindagem corporativista. E, ao tentar conter o escrutínio público pela imprensa, revela-se autoritária. Passa de blindagem corporativista. E, ao tentar conter o escrutínio público pela imprensa, revela-se autoritária. Aí o Fachin concedeu 2 entrevistas, uma para Globo, uma para o Estadão, e além disso ainda participou de um evento lá em São José da Costa Rica. Erosão democrática compromete a independência judicial e leva à perseguição de juízes. Se você perguntar isso para alguém de direita, algum bolsonarista, eles vão falar assim, que a destruição da democracia por parte dos juízes é o que está levando à perseguição de pessoas de direita, né? E o que leva a pessoas de direita a criticar o judiciário. Mas o Fachin, obviamente, ele vai inverter a ordem. Na entrevista para o Estadão, o Fachin disse que impeachment de ministros do Supremo abriria crise institucional muito grave. Realmente, gravíssima, né? Meu Deus do céu. Como é que Lula ia governar depois disso? Essa foi a entrevista que deu para Carolina Brígido e Murilo Rodrigues Alves. Eu separei a introdução, porque a entrevista tá chata pra bonito, não fala nada com nada. O que você acha do caso do Toffoli? Não respondo nada específico. Na hora de for, a gente vai falar no plenário. Sabe aquelas respostas que não fala nada com nada? E o que tinha pra falar, resumido em 3 parágrafos. Edson Fachin. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Tipo assim, né? O que tá na Constituição de freio e contrapeso pode acontecer, né? O Senado pode fazer o papel dele que tá na Constituição. Fachin defendeu que o Supremo cria um código de conduta para garantir a transparência, inclusive sobre parentes de magistrados que advogam. Pai de uma advogada, ele prega enfrentar o tema sem filhofobia. A regra deve ser a transparência, tudo sobre a mesa. Não pode prejudicar os filhos, né, Fachin? Embora cite uma maioria no tribunal favorável ao código, Fachin reconhece o argumento de colegas que preferem adiar o debate por ser eleitoral. Ele, contudo, alerta para o risco da inércia. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver uma limitação de um poder externo. Não creio que o resultado seja bom, haja visto o que aconteceu na Polônia e no México. O ministro descarta riscos de impeachment, mas admite que o Supremo nem sempre se ajuda, citando o alargamento do foro privilegiado como exemplo. Para este ano, ele demonstra preocupação com a hemorragia de avatares geradas por inteligência artificial nas eleições e defende que o papel do Supremo está na preservação da institucionalidade democrática. Entendo muito bem o que você quer falar com isso, Fachin. Agora, a entrevista que foi curiosa, saiu hoje, né? 00:01, só para garantir que era hoje, foi na Globo. Tem uma fala do Fachin, que é essa manchete, é uma fala meio dúbia, sabe? De verdade. E, sei lá, velho. Esse povo é meio vaidoso, né? Tem um ego assim elevado. Imagina aí, o cara... Esse pessoal, eles recebem por dia. Não só eles, caciques políticos, empresários. Esse pessoal recebe o que eles chamam de clipping diário, que é o quê? Existem empresas
que mapeiam assuntos que são do seu interesse e te mandam meio mastigado com um breve resumo. E além disso, obviamente, eles também vão pegar as coisas relacionadas ao seu nome e te avisar pra saber. E você poder se planejar, né? Sua estratégia de comunicação, se você vai rebater, não vai rebater. Você não vê aquelas notas do Laureardinha, atualização, a defesa de fulano entrou em contato, o deputado falou isso. Eles recebem essas informações. Não é que eles leem essas matérias todos os dias. Então assim, eu acho que o Fachin, ao receber os clipes diários que ele recebe, vendo que os ministros estão fazendo piada com ele, estão atacando ele, estão chamando de fraquinho, fora o que ele vê pelos corredores, fofoca que chega no ouvido, pode ser que tenha essa possibilidade. Então eu coloco no campo da possibilidade, mas não se empolgue com isso. Que é o quê, ó? Não vou cruzar os braços, doa a quem doer, diz Fachin. Esse doa a quem doer, ele tá falando bem dos colegas dele do Supremo, né? Aí, isso daqui já tá logo na primeira pergunta da entrevista. O ministro Dias Toffoli, sendo questionado sobre as condições de continuar como relator da investigação do Banco Master no Supremo, 2 irmãos do magistrado já foram sócios de um resort no Paraná e venderam a participação para um fundo que é ligado ao cunhado Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Diante disso, Fachin, o senhor entende que Toffoli deve permanecer à frente do caso? Aí o que ele diz? Ele começa aquela resposta padrão que fala nada coisa nenhuma. Compra no tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais. Aí agora que vem a parte relevante. Mas uma coisa é certa. Quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Então talvez essa galera com ego muito inflado tá meio chateado com o que tá acontecendo. E para reforçar esse posicionamento, temos um vídeo da Daniela Lima, mas parêntese, só para falar da história da filiofobia, 2 coisinhas rápidas. Parentes de ministros do Supremo atuam em 1.900 casos em tribunais superiores. 8 ministros do Supremo têm parentes advogados com processos na corte. Por isso que o Fachin quer discutir sem filofobia, né? Filofobia, esposafobia, primofobia, irmãofobia, né? Tem que tomar conta dos parentes, né, Fachin? Que coisa. Mas enfim, para reforçar os motivos do Fachin pensar bem chutar o pau da barraca, de raiva dos seus coleguinhas, olha o que a Daniela Lima vai falar sobre o clima na corte, principalmente da ala política, que é quem manda, ultimamente, com o Fachin. Esta fala do ministro Gilmar Mendes hoje, que vai de novo, é a segunda fala em defesa do ministro Dias Toffoli, é praticamente uma resposta ao Fachin. Não é nem uma defesa do Toffoli, é uma resposta ao Fachin, que cita exemplos ao longo da entrevista que soaram de novo como um chute na canela dos colegas. O ministro está, neste momento, travando uma batalha que é de comunicação dele contra ele mesmo. Porque quanto mais contorce para poder explicar ou acalmar ou aplainar ali o terreno do debate das ideias sobre, de novo, um código de conduta contra o qual ninguém é sanamente contrário, quanto mais se contorce, piora o ambiente interno. Eu não vi o Supremo ingressando num ano judiciário com um clima tão ruim quanto eu tô vendo agora. Sarza e Sakamoto. A Daniela Lima nunca viu o Supremo iniciar um tão ruim quanto esse. Como eu estou triste. Eu vou chorar, Daniela Lima. Essa foi a fala do Gilmar Mendes que ela se refere. O ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. No exercício da jurisdição, sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da PGR, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. E o Gilmar Mendes, mais uma vez, tomou uma checada no Twitter. Já dá para pedir música, viu, ministro? O post elogia Toffoli, mas ignora indícios de suspeição. Viagem já tinha um advogado investigado no caso Master, em novembro de 2025. Decisões contestadas ampliando ingerência no inquérito e crises geradas a ponto de discutirem saída honrosa para problema criado. E tá ali um link de uma matéria da Globo para reforçar isso. E falando da Globo, pra gente ir pro nosso finalmente, Marval Pereira, uma fé coloca assim, ó, 3 coisas. 1. A Globo largou a mão totalmente do Supremo neste caso. Estão falando de impeachment e até do Moraes. O Marval fala de censura como se fosse normal, provando que ele sabe que essa carta tá na mesa. O programa inteiro tá sendo pra espancar o Supremo. Vamos ouvir. Dúvida nenhuma, ninguém pense que isso vai acabar. Ninguém pense que não tem gente querendo fazer delação premiada, não tem gente querendo contar mais histórias. Não há como escapar, a não ser com censura. Né? Então,
Então, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar para um ano muito duro, inclusive porque é um ano eleitoral. Se o Senado quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e não está... Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. No mínimo vai ser uma pauta para iniciar um processo, quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda. Se o Senado quiser forçar a situação e abrir um processo de impeachment ainda esse ano, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. E não é uma... Pegando aquele gancho do Mafende, assim, o programa inteiro está sendo para espancar o Supremo. Se vocês forem no site da Globo, na parte de opinião, você vê que todos os colunistas de opinião de política estão batendo no Supremo. Isso